Senhores e senhores deputados, vamos então dar início à primeira parte da nossa ordem do dia. A audição do Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Fernando Araújo, a requerimento do PSD, com vista a permitir avaliar a execução das medidas de redução dos denominados internamentos sociais nos hospitais do SNS. Lembro que para as duas audições que vamos hoje fazer ao Sr. Diretor Executivo, temos uma grelha de tempos da primeira ronda, o Grupo Parlamentar requerendo 4 minutos, resposta direta do Sr. Diretor Executivo. Os restantes partidos dispõem de 4 minutos para uma resposta em bloco e uma segunda ronda de 1 minuto. Peço desculpa, quero naturalmente agradecer a presença do Dr. Fernando Araújo, do Dr. Jaime Alves e da Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, agradecer-lhes muito a presença nesta reunião da Comissão de Saúde e dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos. Dispõe de 4 minutos, Sra. Deputada. Faça favor. Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Fernando Araújo, bem como as pessoas que o acompanham, nomeadamente o Dr. Jaime Alves e a enfermeira Filomena Cardoso. Esta audição resulta, como já foi dito pelo Sr. Presidente, de um requerimento do PSD, em que basicamente o que pretendemos é avaliar a execução das medidas de redução dos denominados internamentos sociais nas respostas do Serviço Nacional de Saúde. Como o Sr. Doutor sabe, desde 2017, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares faz um levantamento sobre as pessoas que continuam internadas em hospitais do Serviço Nacional de Saúde após alta clínica, ou seja, pessoas que por motivos de saúde já não teriam que estar nos hospitais, mas que estão a ocupar camas nesses mesmos hospitais. Trata-se de um trabalho denominado Barómetro dos Internamentos Sociais e, portanto, este de março foi o 7º barómetro que foi elaborado. Através deste barómetro, sabemos que em março deste ano se encontravam 1.675 camas em hospitais públicos ocupadas por pessoas internadas apenas por razões sociais, ou seja, cujos motivos de saúde já não justificariam. E que parte desta justificação tem a ver com a falta de resposta nos cuidados continuados e noutras estruturas residenciais. De acordo com as estimativas desta associação, se extrapolarmos o valor a gasto, os custos, só em 2023 isto poderia representar um encargo para o Estado na ordem dos 226 milhões de euros. Estes internamentos, que penso que todos somos unânimes que não deveriam existir, têm tido uma tendência de agravamento, isto é, desde 2017 a 2019, mesmo antes do Covid, já existiam 859 e este ano está referido já a 1.675. Se virmos em termos de capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde, em termos de camas de internamento, representavam cerca de 8%. Portanto, trata-se de uma situação muito preocupante, por vários motivos, pela desumanização, pela solidão, porque essas pessoas estão muito mais afastadas das suas famílias do que deveriam estar, pelo risco de infecção, e se tivermos em consideração que muitas destas pessoas são idosas, o risco de morte ainda é maior, pela ocupação de camas, isto é, pessoas estão a ocupar camas que deveriam servir para pessoas com outro tipo de doenças e que exigiam essa ocupação, para além de implicarem um elevado custo para o Estado. Sabemos que este é um processo dinâmico, ou seja, varia de dia para dia e com oscilações inversas, mas gostávamos de lhe fazer, Sr. Diretor, algumas perguntas, nomeadamente, se reconhece que o problema dos denominados internamentos sociais se tem agravado nos últimos anos, e começou a agravar mesmo antes da pandemia, se considera que este aumento do número de casos é inaceitável e se não é mais um motivo que justifica a falta de eficiência no Ministério da Saúde, muitas vezes é referida, isto é, mais investimento com menos serviço para as pessoas. E aqui uma questão, se não considera que o Ministério da Saúde não está a ter a força política para, junto do Sr. Primeiro-Ministro, fazer sentir a necessidade de envolver também o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, envolvendo-o também, no sentido de criar uma cooperação, com o objetivo de criar respostas para estas pessoas, quando as famílias não têm condições, como é lógico, e para as encaminhar para outras respostas, desde as IPSS às misericórdias, pagando, claro, um preço justo, de maneira que elas possam prestar o serviço e um serviço com qualidade. E, portanto, se isto não tem sido, de alguma maneira, alguma incapacidade política, e como é que o Governo, isto é, como é que o Governo, e mesmo o senhor noutras funções, conseguem justificar perante estas pessoas que são obrigadas a continuar internadas, com mais desumanização,
longe das suas famílias, com um risco acrescido para o Estado, ao invés de as colocar em unidades de cuidados continuados ou estruturas residenciais para pessoas com perda de autonomia, ou mesmo em suas casas, terem uma melhor rede de serviços de apoio domiciliário. Os senhores estão em funções quase há um ano. Perguntava agora, para terminar, o que é que já foi feito para reduzir de forma sustentável este número de internamentos inapropriados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que se tem resultados concretos, se foi feito já um levantamento de todas as possibilidades de resposta, da capacidade utilizada e também dos custos que as entidades que podem prestar este serviço têm que suportar. Termino já, Sr. Presidente. E que soluções, nomeadamente protocolos, acordos, já aprovou, quais está a aprovar, com que prazos, com vista a reduzir o número de internamentos sociais no Serviço Nacional de Saúde. E quais são, no fundo, os objetivos quantitativos para o final deste ano em relação à redução nestes internamentos sociais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Para responder, o Dr. Fernando Araújo, faça favor, Sr. Diretor do Executivo. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer este requerimento também do próprio Grupo Parlamentar do PSD, porque também nos dá a nós também a possibilidade de podermos informar e esclarecer algumas das questões que foram aqui levantadas pela Sra. Deputada Fátima Ramos. Queria começar só por alguma informação que acho que é importante e depois, durante a discussão, teremos também ocasião de abordar algumas das questões que colocou, que acho que são pertinentes e vale a pena discutirmos neste fórum. Bom, o grande avanço na implementação de medidas dirigidas à população idosa e em situação de dependência teve início no final da década de 70, com a criação de respostas sociais em serviços e equipamentos, com o princípio orientador de manutenção da pessoa no seu contexto habitual de vida. Contudo, foi na década de 90 que se assistiu a uma maior disseminação e implementação de respostas sociais, facilitadoras da satisfação das necessidades básicas e do desenvolvimento pessoal e promotoras da conciliação entre vivência pessoal e familiar e a integração social e comunitária. Foi igualmente na década de 90 que houve lugar à criação de programas específicos dirigidos a pessoas idosas e a pessoas em situação de dependência, numa repartição de responsabilidade entre as áreas governativas da saúde e da segurança social. A Carta Social de 2021 evidencia que as respostas sociais têm evoluído de forma positiva, revelando que a capacidade, falámos em número de lugares, das respostas para as pessoas idosas teve um aumento de cerca de 65% entre 2000 e 2021, no território continental. Este crescimento é ainda mais acentuado, cerca de 80%, se consideradas apenas as três principais respostas: a estrutura residencial para idosos, o lar residencial e o serviço de apoio domiciliário. Contudo, o aumento acelerado da população com 65 ou mais anos tem sido um dos fatores de abrandamento no crescimento da taxa de cobertura destas respostas. E, de acordo com o relatório dos censos de 21, o investimento demográfico em Portugal continua a acentuar-se de forma muito expressiva, sendo que no relatório do Long Term Care Report da União Europeia, Portugal ocupava o 6º lugar entre os países com a população mais idosa do mundo. Nesse sentido, e de acordo com os dados referentes aos internamentos inapropriados em hospital, em 31 de agosto, indo de acordo com as questões que a Sra. Deputada estava a colocar, temos o seguinte cenário, a 31 de agosto. A aguardar resposta exclusivamente social, encontravam-se 580 utentes, 244 no Norte, 284 em Lisboa e os restantes nas restantes regiões, sendo que este ano, até 31 de agosto, tinham sido colocados em resposta social 1.043 utentes, dos quais 168 ao abrigo da portaria 38A de 2 de fevereiro. Os utentes colocados em resposta social de internamento têm vindo a aumentar desde março de 2020, de acordo com a monitorização do ISS, sendo que em 2020 foram colocados 1.351 e até 22 de setembro de 2023 já tinham sido colocados 1.118, significando um crescimento com uma média de 132 utentes por mês em termos de colocação. Relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, os utentes a aguardar vaga a 31 de agosto deste ano eram 1.003, 494 no Norte, 239 em Lisboa e os restantes nas restantes regiões. Relativamente a esta Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, tinham sido admitidos este ano, de janeiro a agosto, 27.245 utentes, uma média mensal de cerca de 3.400 utentes que são colocados nas várias respostas dos cuidados continuados. Salientar que de 2015 a 2022, os doentes admitidos na rede passaram por ano de 35.735 para 37.839. Mas este ano, a previsão da admissão na rede deverá atingir os 40.800 utentes, o que significa um aumento nesta capacidade. Também a oferta de lugares tem aumentado todos os anos, tendo evoluído na rede geral
dos 7.481 lugares em 2015 para 9.579 em 2022. Atualmente, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados possui 15.959 lugares, sendo destes 9.844 em internamento, 5.884 em domicílio, para além dos lugares em ambulatório de saúde mental e de pediatria. E prevê-se em treinamento, até final deste ano, um crescimento de cerca de 500 camas, das quais 130 já estão autorizadas. Ao abrigo do PRR, cujos concursos estão em curso, está previsto o crescimento de cerca de 5.500 lugares em treinamento, dos quais 1.000 até dezembro de 24 e 4.500 até dezembro de 25. Ainda este ano, até o final do ano, prevê-se também o alargamento de lugares nas equipas domiciliárias e, para o ano, finalmente, a criação de lugares em unidade de dia e promoção da autonomia, uma tipologia nunca antes implementada. Ciente de que o envelhecimento populacional imporá a necessidade de reavaliação de oferta de lugares, o Governo tem vindo a apostar numa política pública de proteção social de pessoas idosas e, consequentemente, ter reforçado este aumento de número, não apenas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, mas, nomeadamente, através de programas específicos, como o Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais e o Programa de Alargamento de Rede de Equipamentos Sociais. Eu já vou terminar, Sr. Presidente, com minhas desculpas. Também ao nível dos programas comunitários, como o PRR e o próprio PT 2030, há aqui um conjunto de respostas que são integradas, qualificando as ofertas sociais existentes e, mais do que isso, uma oportunidade de renovação e de inovação social com medidas específicas na área do envelhecimento ativo e saudável. Assim, perspectiva-se uma continuidade de aumento significativo das respostas sociais dirigidas a pessoas idosas, nomeadamente serviços de apoio domiciliário, centros de IRP, mas também criação de respostas inovadoras, como a habitação colaborativa, aldeias-lar, respostas específicas para a área das demências, entre outras. Em resumo, num trabalho conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tem em curso a preparação de uma proposta de enquadramento de um novo modelo de gestão de long-term care que deve equacionar a integração de toda a tipologia de cuidados, com foco no utente e nas suas necessidades, prevendo-se que sejam adaptadas as respostas de cuidados integrados de longa duração às suas necessidades. A integração de cuidados implica uma articulação muito ágil e insistência de fluxos simples entre as várias tipologias, permitindo que cada um dos doentes do sistema usufrua em cada momento dos melhores cuidados disponíveis para a sua situação. Em todas as tipologias de cuidados, os utentes possuem como objetivo a sua integração na comunidade e, se possível, de forma independente nos casos que é possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Araújo. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, dispõe de 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a direção executiva, Dr. Fernando Araújo, Dr. Jaime Alves, enfermeira Filomena Castro, agradecer a presença nesta Comissão de Saúde por esta audição. Este requerimento foi apresentado pelo PST do assunto dos internamentos inapropriados, muitas vezes referido a altas sociais. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares já teve a oportunidade de estar aqui em sede de comissão e, neste momento, temos a direção executiva e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também solicitou acrescentar a este conjunto de audições as entidades do setor social, tendo em conta a importância da sua presença na articulação destas respostas, designadamente a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas e a Confederação Cooperativa Portuguesa. Há muito tempo que acompanhamos o problema dos internamentos inapropriados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Tem vindo a ser publicado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, em conjunto com a Medicina, o barómetro dos internamentos sociais, e este último foi o 7º barómetro. Este é um tema que temos vindo a acompanhar, inclusive junto do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, designadamente nas perguntas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez em sede de orçamento à Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade Social. Sublinhamos a importância de serem tomadas medidas para responder a esta problemática dos internamentos inapropriados, que resultam, em grande parte, e o que nos diz isto são os resultados deste 7º barómetro, da espera na resposta da rede de cuidados continuados, da resposta para a admissão em ERP e da incapacidade de resposta familiar ou do cuidador. Conhecemos as medidas já implementadas e que foram aqui apresentadas pelo seu diretor executivo da Portaria 38A de 2 de fevereiro, que estabelece a importância da articulação interinstitucional. Não podemos deixar de fora as autarquias, os agentes locais e a segurança social nesta resposta que há muito tempo tem sido um problema que nós conhecemos e acompanhamos.
Apesar dos esforços encetados, os números apresentados mantêm-se altos para aquilo que deveria ser, continua a ser uma pressão nas instituições hospitalares, portanto, continua a ser muito importante e muito relevante medidas que promovam esta intervenção concertada e articulada entre os profissionais de saúde, entre as famílias e entre os próprios agentes na comunidade, e temos aqui grandes respostas inovadoras que poderão encetar aqui uma melhoria nesta resposta de interdisciplinaridade. A necessidade de continuar a apostar nos cuidados continuados, as anunciadas mais 5.500 camas que vão fazer uma importante relevância nesta resposta, e sabemos que este 7º barómetro tem números que nos apresentou e foram publicitados de que 22 entidades já tinham alternativas a estes internamentos sociais, 762 vagas contratualizadas ocupadas nas estruturas à data do estudo e 97 pessoas integradas ao abrigo da portaria que eu referi. Portanto, os números que o Sr. Diretor Executivo neste momento nos apresentou aqui têm aqui uma melhoria significativa nestes números que foram apresentados no 7º barómetro. Portanto, convenhamos que há aqui muito trabalho que tem sido feito, sublinhamos que é um trabalho difícil, mas que certamente continuará a ser feito pelas respostas e pelas medidas que temos no terreno para poder responder a estas necessidades. Eu reforço a importância da hospitalização domiciliária poder ser incluída neste mapa que o Sr. Diretor Executivo apresentou, a própria gestão de altas e alguma eficiência na articulação com os agentes que temos na comunidade para poder responder a situações muito particulares de cada família, de cada agregado familiar, nas dificuldades que tem para receber o seu familiar depois de uma alta, que não tendo necessidades clínicas terá outras necessidades, e aqui o setor da saúde tem uma especial preocupação e necessidade de articulação com outros setores para responder a estas necessidades. Portanto, agradecer a presença da Direção Executiva e sublinhar a importância de todas as medidas que foram apresentadas e continuarmos a acompanhar, tanto conscientes das determinantes, como falou e bem, da questão do envelhecimento e de outros fatores que determinam aqui uma pressão nesta questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Para usar da palavra, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo, mais uma vez bem-vindo a esta Comissão e mais uma vez o Sr. Diretor Executivo do SNS apresenta-se nesta Comissão representando um Instituto Público que não tem estatutos. Portanto, a nosso ver, o senhor continua ilegal na direção do seu Instituto. Esse Instituto foi criado pelo Conselho de Ministros há um ano, em setembro de 2022. Eu quero recordar que, em maio passado, o Sr. Ministro da Saúde garantiu que a publicação desses estatutos estava para ser feita nos próximos dias ou semanas, segundo as suas próprias palavras. Depois, mais tarde, em julho, voltou a ser questionado aqui na Assembleia da República e também pela Comunicação Social, voltou a reiterar que, de facto, esses estatutos estariam por dias para ser publicado. Estamos praticamente no fim de setembro. E o Sr. Diretor Executivo volta a apresentar-se neste órgão de soberania sem os estatutos publicados. É lamentável, é obviamente uma questão que ultrapassa a sua esfera, mas que eu não posso deixar de sublinhar aqui. Portanto, nesta contingência, irei colocar algumas perguntas, ainda que, a meu ver, não esteja estatutariamente escudado para as responder. Sr. Diretor Executivo, estamos a falar sobre internamentos sociais. Recentemente, o 7º barómetro dos internamentos sociais trouxe-nos uma leitura que diverge totalmente daquilo que o Sr. Diretor nos comunicou na sua primeira intervenção. Dizia, e vou citar, que os internamentos sociais representavam 9,4% do total de internamentos e que tinham um custo estimado de 52 milhões de euros para o Estado, muito superior aos 19,5 milhões de março de 2022, e que extrapolavam um cenário total para o ano 2023, em que estes internamentos inapropriados teriam um impacto financeiro de mais de 226 milhões de euros no SNS. É claro que estamos a falar de números, mas também estamos a falar de pessoas. Nós temos que atender o drama social, humano e familiar que existe nestes internamentos, mas temos que procurar também eficiência no SNS, e o Sr. Diretor Executivo sabe, tão bem ou melhor que eu, que um internamento social
é algo que não está a provocar uma eficiência do sistema, porque os internamentos em meio hospitalar são muito mais caros do que num contexto social, num lar ou numa rede de cuidados continuados. E esse mesmo relatório, da 7ª edição, dizia que existiam 843 internamentos que aguardavam resposta para a admissão da rede de cuidados continuados. Portanto, o que eu queria perguntar aqui, onde é que estão as 700 vagas que foram anunciadas pelo Sr. Secretário de Estado, Ricardo Mestre, há poucos meses atrás, onde é que elas estão? Porque, de facto, se essas 700 vagas existissem, não me parece que este valor pudesse ser tão alto. E também existem, nesse mesmo relatório, a evidência de que existem 50.199 dias de internamentos inadequados. Apenas estes 50.109 dias referem-se a casos que aguardavam uma resposta para a admissão nas estruturas residenciais para pessoas idosas. E o Sr. Diretor Executivo disse que o cenário tem melhorado, mas, olha, eu vou-lhe mostrar esta infografia que faz uma comparação ao longo das várias edições do relatório que têm sido enviadas e, portanto, na 5ª edição estimava-se 100 milhões de euros, na 6ª edição 124 milhões de euros e na 7ª edição 226 milhões de euros relativos ao gasto do SNS nesses internamentos indivíduos. Portanto, não percebo como é que o Sr. Diretor Executivo consegue vir aqui tentar dar a volta ao texto, quando a própria rede, a própria Associação de Administradores Hospitalares veio aqui também dizer que isto é um caso que se tem agravado e que é de suma importância no SNS, e a própria também Associação de Rede de Cuidados Continuados também já veio aqui, na sessão legislativa anterior, dar-nos exatamente a mesma perspectiva da realidade. Por isso, Sr. Diretor Executivo, eu deixo-lhe 4 questões muito concretas que gostava que endereçasse de forma frontal e verdadeira. Primeira, em relação ao reforço do pagamento das diárias de internamento na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que foi anunciado em novembro do ano passado, 2022, gostávamos de obter informações sobre a efetiva implementação desta medida e o seu impacto na redução dos internamentos inapropriados, porque temos ecos de que isso não está a acontecer. Referente à portaria 38A, que já foi arvorada, vou terminar, Sr. Presidente, que estabelecia um novo tipo de resposta, gostávamos de saber o número atualizado sobre a quantidade de vagas criadas e ocupadas até à presente data. A terceira pergunta, em relação à criação da Unidade Central de Prestação de Cuidados de Telesaúde no SNS, que foi anunciada em março de 2023, que incluiu um novo serviço de teleconsultas e, portanto, gostávamos de saber qual é que é a redução dos internamentos inapropriados e se esta Unidade Central já foi criada. A última pergunta, Sr. Presidente, quais são, de facto, os planos para expandir a capacidade de resposta das estruturas residenciais para pessoas idosas e da Rede Nacional de Cuidados Integrados? Muito obrigado. Com um comprometimento temporal das vagas a serem criadas. Muito obrigado pela Sr. tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento o professor Fernando Araújo, o Dr. Jaime Alves e a senhora enfermeira Filomena Cardoso, quem agradeço mais uma vez a presença aqui na Comissão de Saúde. Eu ia começar também por perguntar sobre os estatutos da Direção Executiva do SNS. Tem sido uma questão que nós temos feito em todas as audições, quer dizer, passou um ano, já começa a não se compreender este atraso. Obviamente é um tema complexo, que tem que ser, estas competências têm que ser bem definidas, porque se sobrepõem em muitos casos com outras entidades, mas de facto já não se compreende todo este atraso. O Sr. Ministro continua a dizer, tem vindo dizendo todos os meses que se é nos próximos dias ou nas próximas semanas, quer dizer, eu gostava de saber qual é o ponto de situação, porque começa a ser muito difícil de, acho eu, ou parece-nos a nós, para a Direção Executiva justificar determinadas medidas sem ter sequer as suas competências bem definidas e os seus estatutos aprovados. Entrando no tema propriamente desta audição, eu também gostava de começar por referir o barómetro da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que indicava que em março deste ano estavam internadas no SNS de forma inapropriada 1.675 pessoas, que correspondiam a um aumento de 60% face ao mesmo mês do ano anterior. E a APA afirmou também que os internamentos inapropriados nas unidades hospitalares do SNS, eu aqui estou a citar, aumentaram este ano, assim como os custos associados a estes casos, que se explicam por atrasos, quer na admissão para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, como na admissão para as estruturas residenciais para pessoas idosas. Portanto,
O professor Fernando Araújo já aqui referiu, em termos de custos, que impacto é que isto tem, mas eu gostava de perceber um pouco mais. Gostava de perceber quanto tempo estas pessoas ficam internadas, estão a ficar internadas de forma inapropriada, após a alta clínica, e qual é a poupança que se estima que seria a poupança para o Estado se existisse agilidade nas transferências destas pessoas, então, para as estruturas certas, onde elas pudessem continuar a ser tratadas com as devidas condições, obviamente. Depois, também, e relativamente aqui aos números dos internamentos sociais, a senhora Secretária de Estado da Inclusão contrariou os números apresentados no barómetro dos internamentos sociais. O professor Fernando Araújo já aqui falou de outros números. Na altura, a senhora Secretária de Estado disse que no dia 2 de junho existiam apenas, entre aspas, estamos a falar de pessoas, 473 casos sociais nos hospitais públicos, contrastava com os tais 1.670 que tínhamos no barómetro. Portanto, eu gostava de perceber quais é que são os números certos. O professor Fernando Araújo disse aqui outros números. Eu gostava de perceber quantas pessoas neste momento estão internadas de forma inapropriada e que já deviam ter outro tipo de resposta e não um internamento hospitalar. E, obviamente, eu aqui gostava de reforçar que são pessoas que precisam de continuar a ter cuidados de saúde. Nós, na audição com a coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, houve aqui uma confusão relativamente a este termo. É óbvio, de pessoas que precisam de continuar internadas em estruturas adequadas. Depois, sabemos que manter estas pessoas internadas, nomeadamente porque são, na sua maior parte das situações, pessoas que estão mais fragilizadas, idosos, isto aumenta exponencialmente o risco de infecções hospitalares nestas pessoas. E eu gostava de perceber se a Direção Executiva tem números de quantas infecções hospitalares aconteceram nestas pessoas que estão internadas nestas situações, quais são os custos associados aos tratamentos dessas infecções e, mais importante do que isso, que sequelas existem para estas pessoas, que consequências existem para a saúde destas pessoas, destes atrasos nestes internamentos. Depois também perceber como é que a Direção Executiva do SNS justifica, e vou acelerar, vou só terminar esta pergunta, como é que justifica que cada vez mais esta situação se repita, como é que temos cada vez mais camas hospitalares ocupadas por internamentos sociais e o que é que a Direção Executiva está a fazer neste sentido? O que é que têm falado com o Governo? O que é que os administradores hospitalares estão a fazer neste sentido? Gostava de saber qual é o ponto de situação, o que é que se está a fazer para se conseguir resolver este problema. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Passada a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, 4 minutos. Faça favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. Fernando Araújo e também os elementos que o acompanham. Já nos dei aqui algumas explicações e quero começar por dizer que o envelhecimento é uma conquista civilizacional. Aliás, esta capacidade que tivemos, através das respostas em saúde, de acrescentar anos à vida, mas também vida aos anos, é de facto um indicador, é o melhor indicador da qualidade de vida e indicador de que a resposta em saúde está a ser concretizada, e nomeadamente através do Serviço Nacional de Saúde. Naturalmente, quando começamos a perder esta capacidade de resposta nestes indicadores tão importantes e relevantes, é porque estamos a falhar em alguma medida. E o PCP gostaria daqui abordar aquelas que são as razões e as causas que estão na ocorrência destas situações de internamento, ditos internamentos sociais, muitas das vezes a forma como eles são caracterizados, porque de facto assenta muito naquilo que é a dimensão social. De facto, as condições económicas e sociais das famílias vêem-se numas contingências em que não têm a capacidade de resposta para uma situação em que há uma maior exigência até do ponto de vista financeiro. E desde logo daí o PCP coloca a necessidade do reforço dos direitos das pessoas idosas, dos reformados e dos pensionistas. Nós não podemos deixar de dizer que Portugal, os nossos idosos, os nossos pensionistas e reformados têm uma reforma média na ordem dos 550 euros. E com isto caracterizamos tudo aquilo que é dificuldade para responder a uma situação como é esta em termos do envelhecimento. Mas também colocamos a necessidade de medidas, e nomeadamente medidas de caráter estrutural, de reforço de uma rede de equipamentos sociais, de lares, como vulgarmente se diz, as estruturas residenciais para idosos. Porque, na verdade, aquilo que nós temos, e temos assistido, é um aumento dos lares ilegais,
a um aumento da lista de espera quem está a aguardar vaga para estas estruturas e não existe uma resposta pública que enfrente esta situação. E aí, desde logo, era uma necessidade que era preciso corresponder. Naturalmente que, quando se fala aqui da portaria 38A, a questão que se coloca, Sr. Diretor Executivo, é esta. Então, se os dados do ano passado para este ano agravaram e esta portaria foi publicada, entrou em vigor em fevereiro, o resultado significa que ela não veio corresponder à necessidade que estava colocada. Ou seja, a portaria está em vigor desde fevereiro e os dados agravaram-se de 2023 face a 2022. Portanto, é preciso outras medidas mais estruturais, como já aqui referi. Depois, a questão do cuidador informal. Naturalmente que, se nós não tivermos condições para aqueles que querem cuidar, possam cuidar, articulando a sua vida profissional com a sua vida social, com a sua vida familiar, e poder ter essa nobre função de ser cuidador, é evidente que nós estaremos confrontados com estas situações em que não há capacidade por parte das famílias de acudir aos seus familiares dependentes. Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Ela não é para suprir essencialmente respostas sociais, não pode ser usada porque ela é também uma resposta de saúde, é um nível de cuidados intermédio, mas ela é fundamental e os dados que temos da rede de cuidados continuados são muito preocupantes. Ou seja, nós precisamos pelo menos de mais de 17 mil camas em Portugal. Nós temos aproximadamente 10 mil camas. O Sr. Diretor informou agora que até 2025 poderemos ter, eu não sei como é que vai ser conseguido, se em 2024 propõe 1.000 e depois 4.500 no ano 2025. Mas a verdade é que são números com uma diferença tão grande de um ano para o outro, mas ainda assim nós ainda ficamos aquém das necessidades. Mas a questão que colocamos é, e em termos de resposta pública, essa sim que é necessária? Ou continuamos a dar só aqui para o peditório do negócio da dependência e da doença? Portanto, nomeadamente, vagas de longa duração. Nós precisamos de mais de 4.500 camas. Longa duração, que é aquelas que dão apoio ao cuidador informal, que é aquelas que são muito necessárias. Convalescença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminar. Convalescença, Sr. Diretor Executivo. Nós precisamos de mais de 2.250 camas. E estas, a grande maioria, deveriam ser públicas. São aquelas que permitem que a pessoa, não tendo já ganhos em termos dos cuidados hospitalares, possam, na transição para o domicílio, poder ainda, num período de convalescência, recuperar para ter condições para estar em casa. E falhamos aqui redondamente. É estas respostas que se têm a colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Pousada a palavra, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Fernando Araújo, a sua equipa. No final desta audição, nós obviamente temos aqui vários dados que já foram aqui referidos relativamente aos internamentos sociais, nomeadamente relativamente ao barómetro que foi apresentado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que revela, grosso modo, um aumento muito expressivo, cerca de 60%, a quando da sua divulgação, em junho de 2023, o aumento entre março de 2023 e março de 2022 e 2023, que correspondeu exatamente a este aumento. Também nos dá nota este barómetro de um total de cerca de 103 mil dias de internamentos inapropriados, ou seja, mais 228% face à sexta edição deste barómetro, um número que, segundo a própria Associação, espelha o elevado impacto deste fenómeno no prolongamento da ocupação das camas em ambiente hospitalar, assim como no aumento dos tempos de espera para internamentos programados, resultando na degradação dos cuidados de saúde. E há aqui consequências que são importantes ter em conta, nomeadamente para as pessoas que estão em internamento social, que deveriam que por essa via não estão no local adequado e, portanto, estão expostas a um ambiente mais perigoso, com riscos de infecções que já foram aqui referidos, entre outros. Na verdade, a segunda consequência é que as pessoas que precisam desse internamento não vão ter lugar ou vão enfrentar maiores tempos de espera para que as camas de internamento estejam livres e, em terceiro lugar, a questão dos gastos aumentados no SNS, que, na verdade, está aqui a suprir os cuidados mais diferenciados a quem, na verdade, necessitava de estar, por exemplo, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados ou em ERPI. Mas eu queria colocar numa primeira questão
questão que tem a ver com as contradições enormes na apresentação de números por parte de vários governantes. Isso é que nós não conseguimos perceber até esta altura. Em fevereiro de 2023, o Ministro da Saúde confirmou que no início do ano estariam 665 casos sociais de internamento nos hospitais do SNS. Em junho do mesmo ano, houve então a divulgação deste barómetro, com dados recolhidos em cerca de 90% dos hospitais do SNS, e aqui já é apresentado o número de 1.675 camas ocupadas por internamento social. O Secretário de Estado da Saúde, no encerramento da sessão onde foram apresentados estes dados, na verdade, não contrariou os números que foram apresentados, mas, ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado da Inclusão vem desmentir esses números, dizendo que eram apenas 473. E, portanto, nós sabemos que a responsabilidade política de tudo isto é do Ministério, e era o Ministério, na verdade, que deveria estar a ser ouvido sobre isto. Mas perguntar, afinal de contas, quais é que são os números. O senhor doutor já no início desta audição apresentou aqui uma série de números, um histórico muito grande, quase desde os anos 70, mal seria se desde os anos 70 não tivéssemos melhor. Mas não vale a pena continuar aqui a vir debitar números a estas audições quando os próprios governantes não se conseguem entender sobre quais é que são efetivamente os números que estão em cima da mesa relativamente ao aumento de internamentos sociais e porque é que isto está a acontecer. E, portanto, na verdade, o Partido Socialista diz que os números estão melhor. Eu não sei se estão melhor ou se estão pior. O que eu sei é que nem o Governo sabe quais é que são os números. E, portanto, essa é desde logo a primeira questão que queremos colocar. Quais é que são efetivamente os números que estão em cima da mesa? Qual é o número de camas ocupadas por internamento social? Quanto é que isso representa em percentagem das camas totais do SNS? Qual é o número de dias de internamento desnecessários? E o que é que isto representa no aumento de dias de espera para internamentos programados? Porque isto tem consequências. Como é que se explica que o Ministério do Trabalho diga que há uma plataforma para referenciar estes casos e fala de muito menos casos do que o Ministério da Saúde e muito menos ainda do que aqueles que são apurados pela Associação Portuguesa de Administração Hospitalar? Qual é que é, na verdade, e isso é que era importante perceber, qual é que é ao certo a dimensão deste fenómeno e se a articulação necessária entre a saúde e o trabalho não está a funcionar para encontrar as respostas que são necessárias, tanto em Rede Nacional de Cuidados Continuados ou em ERPI. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, parece-nos que há uma total descoordenação entre os dois ministérios, ninguém se entende sobre números, ninguém se entende sobre as soluções necessárias e queríamos perguntar e esclarecer estas várias matérias. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder a todas estas questões, o Dr. Fernando Araújo dispõe de 20 minutos. Faça favor. Muito bem. Eu gostava aqui de expressar duas, três questões e depois, se o Sr. Presidente me permitisse, pedia à Filomena Cardoso para esclarecer algumas questões mais operacionais. Eu gostava aqui, a primeira, que eu acho que é muito importante quando se fala de números. Esta sétima edição de barómetro de internamentos sociais, eu devo dizer duas coisas. Uma, ele foi feito em articulação com a Direção Executiva do SNS. E, portanto, gostava aqui de colocar esta afirmação de que nós não escondemos números e os hospitais de hoje do SNS, sob a direção da Direção Executiva, tiveram esta abertura total para colaborar, para construir os números. Tivemos do nosso lado uma atuação muito proativa para que os números tentassem ser o mais reais possíveis, porque só com a informação fidedigna é que nós depois podemos tomar decisões relevantes para as pessoas. E, portanto, dizer que este estudo que está aqui foi feito em articulação, com a colaboração ativa do lado do SNS. A segunda nota que gostava aqui de deixar é que isto é uma fotografia. Quando se fala, isto foi feito a 20 de março. 20 de março. Portanto, quando se fala em dados em junho, em julho, em agosto, são diferentes. Claro que são diferentes. E, portanto, mas diferentes não significa que sejam errados ou que significa que tenhamos nós alguma descoordenação, Sr. Deputado. É diferente. Pronto. Portanto, quando se compara o número de março e agora temos em agosto outros, claro que temos, pronto, mas não é isso que, por vezes, alguns deputados aqui que estavam a colocar. Portanto, são números diferentes, portanto, tratam-se de fotografias e realidades diferentes. E isso é que vale a pena. Portanto, quando se fala, nomeadamente na portaria de fevereiro, é verdade que em março não tinha ainda resultados, mas é verdade que em agosto já temos resultados da mesma portaria. Portanto, nós temos que comparar o que é comparável. Caso contrário, gera-se alguma confusão nos números que não é boa para ninguém. Portanto, esta é a parte que eu acho que... Depois, por exemplo, quando se fala no barómetro, também é importante aqui esclarecer os seus deputados. Quando se fala em tratamentos inapropriados, há duas áreas diferentes, muito diferentes. Uma, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e a outra, a questão das respostas sociais. E, portanto, quando se pega no total de doentes
que aqui são chamados internamentos inapropriados, depois não se podem comparar com os doentes que estão à espera de resposta social, porque metade dos que estão aqui estão à espera da rede de cuidados continuados integrados, como aqui é bem referido no relatório. Portanto, os números que estão cá são números importantes para tomarmos decisões e são números que devem ser cuidadosamente interpretados, com o risco, depois, das conclusões não serem as mais adequadas em função da informação existente. Dito isto, se me permitisse, poder passar a palavra à enfermeira Filomena Cardoso. Faça favor, Sra. Enfermeira. Muito bom dia, senhores deputados. Eu gostaria então de começar por recordar os números que nós temos neste momento de doentes que consideramos como internamentos inapropriados a aguardar nos hospitais e que são 580 casos exclusivamente sociais, portanto são dados de 31 de agosto, e 1003 utentes a aguardar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é uma rede que tem vindo a crescer desde a sua criação, alguns anos com um crescimento um pouco mais lento, portanto, que também fez com que as respostas que se esperavam que tivessem implementadas no final de 2016 não conseguissem estar e, portanto, que estamos agora em recuperação. E as camas que nós temos previstas abrir ainda no ano de 23, na rede geral, são 691, das quais 130 já estão autorizadas e as outras estão a aguardar o despacho autorizador. Portanto, são camas que estão prontas ou em conclusão e que, em princípio, abrirão até ao final do ano de 23. As camas que nós temos previstas também para os anos seguintes são 1000 camas, volto a falar da rede geral, até 2024 e 4.500 até 2025. A disparidade destes números prende-se com projetos que estão já em construção e outros que vão iniciar, projetos que possam ser remodelados. Portanto, há aqui um aspecto dinâmico em que nem todos os projetos que pretendem aderir à rede estão no mesmo ponto, o que permite que hajam camas que abram mais cedo e outras que vão abrir um pouco mais tarde. As respostas que nós temos trabalhado com o Instituto de Segurança Social têm vindo a ser trabalhadas desde fevereiro. Tem sido feito um esforço para encontrar, junto dos parceiros sociais, vagas que permitam a colocação dos doentes. Todas as semanas têm saído doentes ao abrigo da portaria 38A e outros saem também por colocações da Segurança Social, sem ser ao abrigo desta portaria, porque há outras possibilidades também de saídas dos utentes. E daí nós termos, neste momento, já colocado, ou melhor, a Segurança Social ter já colocado até ao momento 1.034 utentes, dos quais 168 ao abrigo da portaria. Neste momento está a ser feito um trabalho no terreno pela Segurança Social, em que a Saúde tem participado também na procura de parceiros que possam aderir à portaria e fazerem protocolos para poderem receber doentes, e está a ser feito um trabalho mais alargado para além da região de Lisboa e do Norte, que é onde está o grande número de utentes à espera e que nós gostamos de encontrar respostas de proximidade, porque consideramos que a proximidade é importante, mas estamos a tentar também, com a Segurança Social, alargar essas respostas a outros distritos, por exemplo, ao Distrito de Santarém, ao Distrito de Aveiro, para conseguirmos aumentar o número de camas disponíveis para poder ter doentes ao abrigo, de facto, desta portaria. Portanto, o trabalho está a ser feito em articulação. Esta articulação é semanal, nós reunimos semanalmente, fizemos uma plataforma para que os hospitais pudessem, em tempo real, colocar os utentes que estão a aguardar vaga, que são validados pela Segurança Social e que podemos, ao momento, consultar por hospital, por região, quantos doentes foram colocados pelos hospitais, quantos doentes já foram validados pela Segurança Social, como de facto têm condições para poderem ser colocados, e quantas vagas estão disponíveis nas instituições de solidariedade social. Portanto, essa plataforma entrou agora em setembro em vigor, em funcionamento total. Portanto, primeiro entrou só com os hospitais, como eu digo, de LVT e do Norte, que eram onde havia a pressão maior. Já está disponível para todos os hospitais do SNS e permite-nos, de facto, esta visão
diária dos utentes que estão à espera, compilando num único documento todos os dados e todos os números, para que não haja, de facto, como não tem havido, contradição nos números de utentes que estão a aguardar. Penso que é esta a situação hoje, o retrato de hoje, como nós dizemos, é um retrato, como disse o professor Fernando Araújo, que é dinâmico. Os números que apresentamos hoje, se forem em outubro, serão diferentes, e se forem em agosto, serão também diferentes, porque estamos a trabalhar também para que eles sejam menores e para que cada vez mais possamos ter menos utentes nestas condições. Eu queria só permitir-me dizer que os utentes que estão inapropriadamente nos hospitais, estão nos hospitais das suas áreas, estão próximos das suas famílias, têm as suas visitas e estão a ser cuidados. Estão a correr riscos, obviamente, e não os desvalorizamos, mas estão a ser cuidados. Muito obrigado, Sra. Enfermeira Filomena Cardoso. Só faz favor. Está mais uma questão já agora, só para o Sr. Deputado também, Dr. João Dias, a questão dos números, termos um aumento muito superior na parte final deste quadro, que visa, enfim, são mais de 250 milhões de euros que vão ser investidos em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, de forma a criar 5.500 lugares. E vou dizer porque é que isto é mais para o final, porque é preciso construir respostas. E, portanto, é natural que o tempo que demora a abrir os concursos, a preparar os projetos e a construir, que naturalmente demore mais e, portanto, é nesse sentido que vai. Mas devo dizer que, finalmente, foram abertos os primeiros concursos para a PRR, que, nomeadamente na região centro, que está aqui em causa já. E porquê é que demorou um pouco mais a abrir estes concursos? Por uma razão simples, eu também aqui, de uma forma muito aberta, quer dizer, os valores que estavam estipulados inicialmente para estes concursos eram valores que não eram reais para que houvesse parceiros disponíveis para o fazer, que eram valores baixos, face à crise, à inflação. Portanto, era muito fácil para nós ter publicado os concursos em fevereiro ou março e depois ficarem desertos. Era bom para as pessoas? Não era. Então, o que é que foi feito? Um trabalho sério, nomeadamente com os parceiros, para perceber os valores que estavam aqui em causa, de aumento de custos de construção, um trabalho sério com a Segurança Social e com as finanças para tentarmos aqui ter valores, e esses valores aumentaram 40%, de 30 mil euros para 42 mil euros, em termos de novas camas que foram colocadas, e, portanto, os concursos abriram agora, com valores mais reais, para quê? Para termos de tentar ser consequentes e termos parceiros interessados em que, com o Estado, construir as respostas e as soluções para as pessoas. E, portanto, estamos muito imbuídos no sentido de cumprir com este PRR e que ele vá conseguir mudar esta realidade. Uma última nota. Nós não estamos só interessados em camas. As camas têm que ser vistas sempre como o último limiar do processo. Estamos muito interessados em ter outro tipo de respostas que possam manter as pessoas nas suas casas, junto às suas famílias, com o apoio médico, enfermagem, atualmente, psicólogo, enfim, o apoio clínico e o apoio social. E esse é um dos grandes objetivos que nós temos e que estamos a trabalhar. Precisamos de camas? Precisamos. O sistema ainda está longe do processo que gostaríamos, mas é um caminho que estamos a percorrer, no sentido de termos respostas adequadas às necessidades das pessoas ao longo do seu trajeto de vida, e com isso é necessário realmente investir para que esse quadro que nós queremos no final deste processo responda às necessidades que temos no dia-a-dia. Uma última nota. Isto não é só um problema do Ministério da Saúde e da Segurança Social, que fica aqui bem claro. O envelhecimento, que disse, e bem, uma conquista, enfim, da sociedade, é um problema de todos nós. É um problema das famílias, das autarquias, dos terceiros setores, misericórdias e as redes sociais que têm tido, de muitos outros parceiros que nós temos na sociedade, para que, em conjunto, consigamos criar soluções, ambientes favoráveis a que este envelhecimento não se traduza apenas em aumento do número de anos de vida, mas de qualidade nesses anos de vida. E isso ainda temos um longo caminho a percorrer nessa dimensão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Araújo. Vamos então dar início à segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Susana Correia, faça favor, 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda não vou gastar 1 minuto a falar dos estatutos da Direção Executiva, vou dar um foco na importância desta audição. Temos aqui uma realidade multifatorial que estão em causa as pessoas e as famílias, e agradecer a explicação mais uma vez dos números, a questão deste relatório ter sido apresentado em maio, uma fotografia de março, e efetivamente os números apresentados mostram o trabalho que está a ser desenvolvido nesta matéria.
Dr. Fernando Araújo, nós temos respostas inovadoras que já deram provas da sua mais-valia, designadamente a hospitalização domiciliária. Em 2022 foram tratados em casa cerca de 9.000 doentes. Esta poderá ser uma resposta que se pode introduzir melhorias significativas e podermos ir de encontro às realidades locais e à dificuldade e diferenças no tipo de pessoas que estamos a falar. Como pôde explicar bem, uma questão é a questão de apoio clínico, outra questão é a questão de apoio social, a questão geográfica, a questão de proximidade, e todos os agentes locais poderão contribuir nesta questão. Portanto, agradecer a presença da direção executiva e dizer que da parte do Grupo do Partido Socialista tem toda a nossa confiança no trabalho que estão a desenvolver. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Correia. Grupo Parlamentar do PSD, faça o favor, 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez o Sr. Dr. Fernando Araújo e as pessoas que o acompanham, agradecer todos os dados que nos trouxeram, mas há aqui factos que são indesmentíveis. Um deles é que, quando olhamos, por exemplo, para os dados da Rede Nacional de Cuidados Continuados, davam-nos conta que em agosto existiam 15.793 camas, enquanto que em 2022 existiam 15.800 camas, ou seja, tinha baixado o número de camas de cuidados continuados. Eu sei que esta audição não é propriamente sobre cuidados continuados, mas é importante sensibilizar, e agora peço-lhe que sensibilize o Governo, para que seja feito um levantamento de custos, isto é, que se saiba exatamente quanto é que estas entidades suportam de custos para prestar um bom serviço às pessoas e quanto é que o Governo lhes está a pagar. Porque o Sr. Doutor falou dos custos de construção, mas é o facto que os custos de funcionamento também têm aumentado. E, portanto, é preciso ser sensível para isso. Ainda ontem andei na região de Castelo Branco e era um dado que nos estavam sempre a transmitir. Portanto, é essa falta de correlação entre o que custa e o que é pago pelo Estado. Por outro lado, a doutora Filomena referiu que neste momento estão a aguardar 580 casos sociais e 1.013 a aguardar cuidados continuados, havendo neste momento em curso um processo de criação de 623 camas. Eu gostava de saber, mesmo assim, ficamos sem resposta, pessoas sem resposta, quanto é que, se o Sr. Doutor tem noção de quanto é que isto custa, em termos de Serviço Nacional de Saúde, estas camas que atualmente não estão a ser ocupadas e que não deviam estar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Diretor, muito obrigado pelas suas informações. Ficamos, portanto, a saber que, segundo a sua fotografia da realidade, existem perto de 2.000 pessoas nos hospitais portugueses que não têm resposta, quer seja uma resposta social, quer seja uma resposta da rede de cuidados continuados, e é uma boa fotografia para pôr em contraponto quanto o SNS vai implementar a eutanásia em Portugal. Portanto, num país que tem 2.000 pessoas nos hospitais portugueses que não têm resposta na rede de cuidados continuados e não têm respostas sociais, quando 70% dos doentes terminais não têm acesso a cuidados paliativos, é nesta situação, é nesta realidade que o Governo Socialista vai implementar a eutanásia em Portugal. Temos que pôr aqui as coisas em contraponto e meter a mão na consciência. Porque, Sr. Diretor, eu tenho ido ao terreno, quero dizer-lhe que nos últimos meses já visitei o Hospital Beatriz Ângelo, o Hospital São Francisco Xavier, a Maternidade Alfredo da Costa, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, o Hospital de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, e tenho agendada para a próxima semana uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, e fui também à Cerce e Top de Sintra. E em todos estes locais, o que me dizem é totalmente diferente do que o Sr. Diretor Executivo está a dizer aqui hoje. Ainda anteontem, na segunda-feira, estive no Hospital Distrital de Santarém, que foi um distrito mencionado aqui pela Sra. Enfermeira, que nos deu uma realidade totalmente diferente, reuni com todo o Conselho de Administração, que pôs também a tónica nos internamentos sociais e na falta de respostas destes distritos. Portanto, gostava de pedir ao Sr. Diretor Executivo que enviasse os relatórios para esta Comissão, para que nós possamos verificar, de facto, com base em números e com base na evidência, aquilo que o Sr. Diretor está a dizer, mas que difere do que nos é contado no terreno. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor. 1 minuto. Passamos. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Fernando Araújo, os números, independentemente de ser mais para cá ou mais para lá, eles são sempre preocupantes. São preocupantes do ponto de vista dos internamentos inadequados, desadequados ou sociais. São do ponto de vista daquilo que é as respostas que nós podemos avaliar, porque elas não estão a corresponder.
primeira questão que já aqui se falou, e a deputada Susana Correia falou muito do internamento domiciliário, a hospitalização domiciliária. Nós não podemos estar a encontrar soluções só para querer nos ver livres do número de utentes internados que já não têm ganhos no hospital. É uma boa solução, mas o que lhe peço, Sra. Deputada, é que vá ver quais são os critérios. Olha, tem que ter desde logo cuidador informal. Esse é um critério que muitas das vezes é precisamente a origem do problema da questão social por motivos de internamento. Olha, vá ver, em termos de critério clínico, muitas das vezes a situação já não tem critério clínico nem para resposta no hospital, nem para resposta domiciliária. E, portanto, Sra. Deputada, vamos lá tentar ser sérios na abordagem deste problema. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Nós temos que arranjar respostas. Vossa Excelência, o Sr. Dr. Fernando Araújo, disse, nós não queremos camas. Olha, eu nem queria médicos nem enfermeiros. Eu queria que toda a gente fosse saudável. Olha, mas as pessoas adoecem. E nós temos que ter médicos e enfermeiros para eles. Obrigado, e, portanto, temos que ter camas também para eles. 2 milhões e meio de pessoas são as pessoas que são alvo do rácio que nós temos que criar. E estamos muito aquém. E não podemos ficar satisfeitos com parcerias. É que para as parcerias, sabe o que é que eu lhe digo? Mais vale só do que mal acompanhado. Muito obrigado, as parcerias que o senhor nos apresentou, mais vale só do que mal acompanhado. Porque são parcerias que não respondem às necessidades da população. Essas sim eram garantidas pela resposta pública, mas isto há uma resistência, quer do Governo, quer também de Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada, 1 minuto. Obrigada, Sr. Presidente. O Dr. Fernando Araújo tentou explicar a discrepância dos números com a teoria da fotografia. A fotografia hoje é diferente da amanhã, é diferente de ontem, compreendemos isso. O problema que ainda não conseguimos esclarecer é que a Secretária de Estado da Inclusão, quando falou de números completamente dispares, não alinhou com essa tal teoria da fotografia. Aquilo que veio dizer em nome do Governo é que não compreendia de que forma é que o barómetro teria contabilizado 1.665 casos de internamentos sociais e, nessa mesma altura, em declarações à Lusa, desdisse esse mesmo número, disse que não eram verdadeiros. E, portanto, nós não temos aqui um problema de fotografia, Dr. Fernando Araújo, nós temos um problema claramente de comunicação e de telefones, porque o Ministério da Saúde não fala com o Ministério do Trabalho. E nós ouvimos pelo Sr. Doutor que o barómetro trabalha com dados e recolhe dados em articulação com o SNS, portanto, com o Ministério da Saúde. Vem daí o Ministério do Trabalho e diz que não, que aqueles números não têm nada a ver com a realidade. E, portanto, nós continuamos sem conseguir perceber porquê a existência desta discrepância nas declarações de vários governantes e, afinal, qual é que é, efetivamente, o quadro correto e quais é que têm sido as consequências deste problema dos internamentos sociais para o SNS e para os utentes e de que forma é que, de uma maneira expedita, isto se vai resolver. E quando é que o Governo vai falar a uma só voz e vai dar informação congruente, não só ao Parlamento, mas ao país, relativamente a estes números. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder a esta última ronda de questões, o Sr. Professor Fernando Araújo dispõe de 5 minutos. Faça favor. Muito bem. Então, de forma também célere, para respeitar no tempo, começando pela Sra. Deputada do Partido Socialista, dizer que concordo que a hospitalização domiciliária é uma resposta com qualidade para um segmento específico do doentes, que podemos retirá-los do ambiente hospitalar, dando-lhes qualidade, segurança, enorme satisfação das pessoas, e eu acho que é importante isso. Já agora, aqui uma novidade, enfim, para quem não está atento, nesta semana, sim, o Hospital de Loures iniciou a hospitalização domiciliária, este serviço que não havia, e é mais uma resposta nesta região de Lisboa, numa zona que é relevante, e seguramente para um conjunto de doentes que vão sofrer essa resposta é uma enorme mais-valia. E, portanto, neste momento temos quase todo o país coberto por este tipo de respostas e eu acho que é importante também celebrar as coisas boas que vão sendo feitas e a capacidade também de termos soluções para as pessoas que vão sendo encontradas. Relativamente ao grupo parlamentar do PST, dizer-lhes que é verdade que referiu que, para além dos custos da construção, os custos da gestão destas unidades é extremamente exigente. É verdade que os valores da diária que são pagos são valores, nomeadamente, na longa duração e também uma parte na média, que são valores que estão de alguma forma muito, diriam, que são valores complicados
para depois permitir uma gestão equilibrada das unidades. Não temos dúvidas nisso e é algo que está a ser estudado entre o Ministério da Saúde, da Segurança Social e das Finanças, no sentido de percebermos a melhor forma de podermos também apoiar e ajudar, para que nós queremos que estes parceiros tenham essas condições de gestão e de sustentabilidade e, portanto, é uma das áreas que vale a pena trabalharmos. Quando coloquei aqui a questão, já agora, sobre o custo diário de um doente num hospital público, os valores divergem conforme é feito o tipo de estudo, mas são valores que darão seguramente entre 300 a 400 euros por dia, dependendo do tipo de hospital, dependendo do tipo do utente, do tipo da unidade, mas valores que nós poderemos considerar nesse sentido. Relativamente ao Sr. Deputado do Chega, dizer que os números que eu referi não foram 2.000, só pelo rigor dos números, foram 1.003 do ponto de vista de unidades de cuidados continuados, integrados, e 580 do ponto de vista de respostas sociais. O que dá junto, não dá 2.000, dá 1.583. Dito isto, é só pelo rigor dos números, dito isto, são 1.583 pessoas e, portanto, fossem 1.583, fossem 83, fossem que fossem, são pessoas que quais nós temos de tentar zelar e não temos de ter uma resposta com qualidade. E é isso que, e voltando aqui para o deputado do PCP, que estamos a tentar fazer. É verdade que eu não disse que não queremos camas, Sr. Deputado, se me expressei mal, em minhas desculpas. Eu disse que nós não queremos só as camas, ou as camas não é o nosso objetivo primordial, porque nós não queremos institucionalizar as pessoas, quer dizer, não queremos pegar em 2 milhões de idosos e metê-los em unidades lá fechadas. O que eu queria, acima de tudo, é que eles estivessem integradas no seu ambiente familiar, social, com a sua família, com os seus amigos, e, portanto, de forma que nós pudéssemos, para aquelas pessoas mais vulneráveis, ter os cuidados de saúde e sociais em casa, juntamente, volto a dizer, com autarquias, com energias, enfim, com outras instituições. A instituição tem que ser o último passo do processo, mas é verdade que precisamos também, para esse passo, de mais camas, e é por isso que o Governo, através do PRR, está a tentar criar estas 5.500 camas. Por uma razão é porque achamos que são precisas e esperamos que no final deste período estejam concluídas e com a qualidade necessária e com segurança para darmos também cuidados de humanização a estas pessoas. Mas o que eu digo é que não é só isso, o objetivo não pode ser só olhar para o número de camas, temos que ir mais além, porque algumas das respostas ideais para as pessoas não é ficarem dentro de instituições. E é isso que, nesse sentido que me referia. E já agora dizer-vos que a parceria que temos tido, quer com o terceiro setor, quer com entidades privadas nesta área, e eu, permita-me discordar do Sr. Deputado, enfim, temos tido respostas com qualidade, eu acho que com satisfação, com reconhecimento, e, portanto, eu acho que isso também vale a pena valorizar o esforço que é feito por esses parceiros e nesta era da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, acho que tem sido uma parceria favorável para as pessoas, que é o que nos interessa. Relativamente à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, eu não irei comentar números, enfim, nem avaliações feitas por membros do Governo, vai-me desculpar. Os números que nós apresentamos cá, nós responsabilizamos pelos mesmos e iremos também, conforme o Sr. Deputado do Chega se o solicitou, iremos também disponibilizar a esta Comissão Parlamentar, naturalmente, para que sejam escrutinados, avaliados, e esses nós responsabilizamos. Relativamente a outras questões, permita-me que eu não irei comentar nem fazer qualquer tipo de afirmação. Uma última nota, eu acho que todos nós aqui à volta desta mesa estamos do lado da procura de soluções para as pessoas mais frágeis, com mais problemas do ponto de vista social, e é verdade que nem sempre é fácil encontrar soluções, mas tentaremos, de acordo com o que foi aqui referido, construir em conjunto algumas destas respostas que permitam que as pessoas não fiquem internadas nos hospitais quando tal não é necessário e cada vez mais estejam mais próximas das famílias, mais próximas do seu meio e ambiente social e, naturalmente, que possam ter anos de vida com saúde e com satisfação pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Araújo. Concluímos, portanto, esta